Pessoas mau caráter também adoecem. Não é porque você ficou doente que de repente você virou um santo. Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Alana. E olha só, resolvi aparecer em vídeo, mas eu acho que esse assunto merece uma atençãozinha especial, então eu vim aqui conversar com vocês, até porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, que é o caso da Isabel Veloso. Pois é, eu sei que não deve ser surpresa pra ninguém aqui o que tá acontecendo envolvendo o nome da Isabel Veloso. Tenho uma opinião sobre tudo isso, até porque eu acredito que eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar sobre o assunto, já que a maioria de vocês sabe que meu marido foi diagnosticado com câncer no cérebro, então eu tenho vivido aí nesse universo do câncer pelos últimos 12 meses, então eu tenho algumas coisinhas aí a acrescentar. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar de famosos, celebridades nacionais brasileiras, porque sempre tem uma polêmicazinha mais envolvida aí, e eu gosto de evitar esse tipo de coisa, mas esse caso aqui ele é especial, e eu acho que essa história ela serve de lição para todos nós. Eu também já quero deixar claro que esse vídeo não tem intenção nenhuma de acusar, diminuir, difamar ninguém, absolutamente ninguém. Muito menos a Isabel. Aqui eu vou trazer os fatos, eu vou comentar minha opinião baseada nos fatos. Que eu duvido muito que vocês não saibam o que está acontecendo, mas eu vou fazer um breve resumo para caso alguém não tenha ouvido falar dessa história, saiba do que estamos falando, tá bom? A Isabel Veloso, ela ficou muito conhecida nos últimos meses porque ela viralizou naqueles Instagrams de fofoca por ser uma menina de 17 anos enfrentando um câncer chamado linfoma de Hodgkin, que depois de muitos tratamentos foi considerado, pelo menos foi o que ela disse, como um câncer terminal porque não tinha mais jeito. Depois de todo o tratamento que ela fez desde os 15 anos de idade, não tinha mais o que ser feito, então eles consideraram câncer terminal. E foi assim que ela se apresentou na internet. E ela ficou ainda mais conhecida no programa do Vilela. Eles tiveram uma conversa super emocionante, ela falou bastante sobre a luta dela e realmente não tem como ver aquela entrevista e não se emocionar com ela. Mas claro que não foi só o fato de ela ter 17 anos e estar em estado terminal que chamou a atenção das pessoas. Depois que tudo isso começou a acontecer, a Isabel começou a ficar muito popular na internet, diversas polêmicas envolvendo o nome dela apareceram. Como eu falei, a Isabel, ela se apresentava como uma pessoa que tinha câncer terminal. E por isso, ela teria entre 4 e 6 meses de vida. Foi o que ela afirmou no programa do Vilela e também o que ela colocava no Instagram dela, nos posts que ela fazia. Essa era a narrativa. Ela chegou a mostrar vários laudos, exames de imagem, até depoimento de profissionais, os médicos que cuidam do caso dela. Ela chegou a mostrar tudo isso e com tudo isso ela ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Sem contar, né, todos os patrocínios que geraram aí bastante dinheiro para ela. E eu nem preciso falar que a internet se comoveu tanto com ela, fizeram várias vaquinhas para patrocinar, pagar pelo casamento dela, por tratamentos aí. Mais de 50 mil reais eles conseguiram arrecadar para ela em um curto período de tempo. E isso só mostra que o Brasil inteiro estava engajado nessa história da Isabel. Eles estavam aí tomando essa dor dela para si e tentando ajudá-la de todas as formas. Mas aí a história começou a ficar um pouquinho diferente. E com toda essa fama, é claro, a Isabel ela começou a divulgar diversas marcas, empresas ali no Instagram dela, para que pessoas comprassem certos produtos, adquirissem serviços. E acontece que alguns ou muitos desses produtos que ela divulgou no Instagram dela acabaram sendo golpes. Eu não vou contar quais foram os golpes, tem muitos canais aí na internet que vão a fundo mesmo em tudo isso e mostram tudo o que aconteceu ali, então eu não vou entrar nessa parte. Mas o que acontece é que ela divulgou pelo menos 5 marcas, propagandas, que no fim acabaram sendo scam, golpe. As pessoas compraram produtos, não receberam, compraram serviços, não receberam, então isso começou a gerar polêmica na página dela, porque era muito frequente, um atrás do outro. Não tem muito tempo que a Isabel ela ficou popular na internet. Então, não tem muito tempo entre um anúncio de golpe e outro. Mas, até esse ponto, as coisas ainda estavam meio que gerenciáveis. A Isabel ela ainda conseguia atrair muitas pessoas, ter muitos fãs que a defendiam o tempo todo, então ainda era gerenciável. Até que a Isabel falou em uma entrevista, um post ou um stories, eu não sei, mas ela anunciou que queria adotar um bebê. E só isso já gerou uma enorme contenda aí na internet, porque muita gente começou a se perguntar como que uma pessoa que se diz em estado terminal de um câncer, que teria cerca de 4 a 6 meses de vida,
quer adotar um bebê? Qual o objetivo disso? A satisfação pessoal? Sua, certo? Mas não da criança. E as críticas começaram a aparecer de todos os lados que você imaginar. Eu confesso pra vocês que no início eu tava muito engajada nessa história dela, eu até comentei em várias fotos, a defendi. Se você procurar lá os meus comentários, deve encontrar nas postagens dela, porque eu realmente cheguei a defender bastante. Mas depois dessa ideia que ela teve de adotar uma criança, eu fiquei meio assim, como assim? Eu sei que ela tem todo o direito de ter sonhos. Ela tem todo, não é porque ela vai, né, segundo ela, não estar mais aqui nesse plano em poucos meses, é que ela não possa ter sonhos. Mas a diferença entre sonhar e realizar esse sonho, no mínimo requer um pouco de tempo que ela não teria. Mas tudo bem, até aí as coisas ainda não estavam tão quentes. Mas Isabel, no meio de toda essa polêmica, de todas as críticas, anunciou que está grávida. Eu nem preciso dizer pra vocês que isso gerou um alvoroço na internet sem tamanho, porque muitas pessoas se perguntaram, até profissionais da saúde mesmo, como? Porque ela passou por diversos tratamentos para tentar curar esse câncer, quimioterapia, radioterapia, diversos tratamentos com imunoterapia e remédios fortíssimos para inibir ali a dor. E como seria possível ela engravidar tendo toda essa química aí dentro do corpo dela? Muita gente diz que esses tratamentos, eles te deixam estéril. Não sei se é verdade, 100%. Eu acredito que em muitos casos possa acontecer, mas não em todos. O que acontece é que a Isabel, ela engravidou, tá grávida. Mas isso gerou uma certa revolta, porque as pessoas já estavam chateadas por conta dos golpes, depois por conta da ideia de adotar uma criança, sendo que você não estaria aqui pra cuidar dessa criança, e agora a gravidez. Óbvio que isso, gente, gerou muita polêmica. Tem centenas de canais no YouTube falando sobre isso. E a Isabel tentou se defender várias vezes, de uma forma meio controversa. Mas eu acho que até esse ponto, talvez não, mas talvez sim, ainda dava pra você dar um jeitinho ali de encaixar uma coisa na outra. Porque é muito difícil pra qualquer ser humano, né, lúcido, acreditar que uma pessoa mentiria sobre uma coisa tão séria assim. Né? Muita gente diz que ela já estava grávida quando se casou, quando começou toda essa história. Eu não sei. Isso aí também nem é relevante. O problema é que as coisas estão meio que desencaixando ali. Tá difícil conseguir encaixar. Aí a gota d'água veio quando Isabel mudou o status lá no Instagram de paciente com câncer terminal para paciente em cuidados paliativos. E como eu não sou uma profissional da saúde, eu vou ler aqui o que significa o estado terminal. Aqui diz que o estado terminal refere-se à fase final de uma doença, quando a condição do paciente é irreversível e a expectativa de vida é limitada. Em geral, é uma fase em que a doença é progressiva e não há mais opções de curas disponíveis. Geralmente, é diagnosticado quando os médicos determinam que a doença avançou a um ponto de que não tem mais tratamento efetivo para curar ou controlar a situação, e a expectativa de vida do paciente é geralmente de meses ou semanas. E já o cuidado paliativo significa que é um tipo de atendimento que se concentra em melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves ou complexas. O objetivo é aliviar os sintomas, dor e estresse associados à doença, independente da fase da doença. Cuidados paliativos oferecem suporte para os pacientes e suas famílias, abordando aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais da doença. Então essa declaração deixou muita gente confusa, mas como assim? Você disse que teria de 4 a 6 meses de vida, que era uma paciente em estado terminal, seu câncer era terminal, não tinha mais o que fazer. Agora você já mudou o status para apenas cuidados paliativos, que como vocês puderam ver aqui, se trata de melhorar ali as condições de vida do paciente que tem doenças graves ou complexas, não necessariamente uma doença que vai te tirar a sua vida em pouco tempo, como seria o caso da Isabel. A Isabel disse que os médicos diagnosticaram o estado do câncer dela como terminal e ela teria entre 4 e 6 meses de vida, mas agora o câncer se estagnou. Ela teria tomado alguns remédios polêmicos aí que teriam ajudado o câncer a diminuir, na verdade. E agora ela diz que o câncer, o tumor dela é pequeno, bem pequeno, porque era enorme. No raio-x que ela mostrou, no exame de imagem, era enorme e agora tá bem pequeno, que é ótimo, claro. Mas as pessoas começaram a se perguntar como que isso aconteceu. Ele já foi realmente tão grande assim ou tudo era uma farsa? Ou tudo foi inventado para que as pessoas se comovessem com a história dela, começassem a fazer doações, convidassem ela para programas, podcasts, coisas do tipo. E óbvio que é compreensível toda essa
desconfiança que as pessoas estão sentindo em relação a esse caso. Porque realmente é bem confuso o que está acontecendo. Mas agora eu vou dar uma visão mais pessoal aqui sobre esse assunto. Viver com câncer não é fácil. Isso eu acredito que todo mundo sabe, todo mundo concorda. E eu acho que o fato das pessoas duvidarem do câncer dela, mesmo ela mostrando todos esses laudos, exames de imagem, depoimentos de profissionais, é um pouco injusto. Eu acredito que ela tem sim câncer, muitas provas de que ela tem esse câncer. Então é um pouco injusto questionar essa parte. Essa parte não tem absolutamente nada a ver com o restante da polêmica que envolve ela. Como eu falei com vocês, eu simpatizei com ela bastante no início, comentei nas fotos dela, até defendi ela em alguns comentários, porque eu tenho vivido essa experiência, né? Como eu falei, o meu marido, ele foi diagnosticado no ano passado com um câncer no cérebro. E o interessante da situação, que eu consigo até meio que entender um pouco o que aconteceu com a Isabel, é que quando meu marido ele foi diagnosticado com um tumor, o neurologista dele, o médico que fez todo o procedimento, retirou o tumor, disse que esse tumor era o grau 3. O grau 3 já é considerado maligno. A gente ficou em desespero, sofreu muito, até que começamos a consulta com o oncologista dele. E o oncologista dele, obviamente, entende muito mais sobre o tumor. E ele acalmou a gente, dizendo que, na verdade, o tumor dele tinha algumas células que poderiam ser caracterizadas como grau 3, mas a grande maioria do tumor era grau 2. Então, isso já mudou muito a história, porque o grau 3 já é bem mais difícil de se curar, mas o grau 2 já dá uma esperança a mais para você. Então, teve essa mudança aí, tanto de comunicação como de perspectiva, porque para o neurologista, tendo alguma célula de grau 3, o tumor já é considerado de grau 3 e é isso. Mas para o oncologista, tendo a grande maioria de células grau 2, você tem muito mais opções aí para tratar esse tumor. E pode ter sido algo parecido que aconteceu com a Isabel. No início, disseram para ela que o tumor dela não tinha mais o que se fazer, que infelizmente ela iria falecer se continuasse naquele mesmo caminho ali. E isso pode ter levado a garota a falar para os 4 cantos que ela tinha um câncer terminal, porque foi assim que diagnosticaram para ela. Então, a bola de neve começou a partir daí. Talvez um diagnóstico errado, uma falta de comunicação, ou talvez as coisas simplesmente mudaram, porque acontece, como aconteceu com meu marido. Claro que ele ainda tem o tumor na cabeça, mas as coisas mudaram. A nossa visão de tratamento mudou. Então, o câncer, ele é muito imprevisível. Ele pode surpreender totalmente qualquer médico. Pelo que a gente tem aprendido nessa jornada nossa aqui, de 1 ano, tudo envolvendo câncer é completamente imprevisível. Um dia você acha que ele se comporta de um jeito, outro dia ele aparece de uma outra forma. Eu acredito muito também no poder da fé, das energias. Eu, como cristã, não posso deixar de mencionar isso. A Isabel, ela diz que é uma moça cristã, muitas pessoas estavam orando por ela, então eu não descarto um milagre, um possível milagre. Não sei se nesse caso, mas eu acredito muito em milagres. Eu acredito muito no poder da oração, de energias positivas. Eu acredito que a fé, ela move sim montanhas. Então nessa parte eu não entendo tanto qual é a dificuldade de entender que esse é o caso. Nessa parte, eu nem acredito que tenha sido culpa da Isabel. Eu acredito que ela realmente recebeu esse diagnóstico e espalhou por aí, porque era isso o que ela tinha sido informada. Então, nessa parte, eu não acredito que ela tenha mentido. Ela repassou o que os médicos disseram para ela. Em algum momento ela pode ter percebido ali que não era mais o caso, ela possa ter recebido a notícia de que o câncer já estava muito mais estabilizado, que não era mais o caso de ser terminal, e não comunicou isso para os seguidores? Sim. Com certeza isso pode ter acontecido sim, porque toda aquela história de ser um câncer terminal comove muita gente. E é difícil você sair, né, desse potinho, porque ser vítima é muito mais interessante. As pessoas, elas acolhem, ajudam, elas se sentem responsáveis por aquela pessoa. E a pessoa, ela se sente muito mais amada, muito mais acolhida, especial. Então pode ter acontecido isso com a Isabel? Com certeza, eu acredito que pode sim ter acontecido com ela. Então isso acontece, e que bom que aconteceu pra ela, que bom que está estabilizado. Mas o problema foi a forma com que a Isabel lidou com a situação. Essa forma, pra mim, foi e tem sido completamente inaceitável. Porque a partir do momento que você expõe a sua vida na internet de uma forma tão íntima quanto essa, você deve, sim, satisfações às pessoas que estão te seguindo, te apoiando, te sustentando lá onde você está. Principalmente se dentro de tudo isso você ganha recursos financeiros com isso.
E a Isabel, ela age nas redes sociais dela como se ela não devesse satisfação. Às vezes, falando, respondendo comentários de forma super irônica, falando que as pessoas estão se metendo na vida dela, que falam merda, que falam isso, aquilo, falam alguns palavrões de vez em quando. E eu sei que não deve ser fácil ler todas as coisas horríveis que as pessoas escrevem ali, digitam ali nas postagens dela. É muito cruel. As pessoas, elas simplesmente perderam a noção das coisas, da realidade. São palavras terríveis, ataques muito, sabe, pesados, que mesmo que fosse o caso de Isabel ter enganado todas essas pessoas, ainda assim não justificaria tantos comentários terríveis como as pessoas colocam ali. Cobrança, sim. Xingamentos, calúnia, desejando a morte pra ela, pro bebê. Isso é inaceitável. Então, na minha opinião, eu percebo, assim, que apesar de eu acreditar, sim, que ela tem um câncer, que ela não tenha mentido, tenha só omitido e, né, decidido ficar ali naquele patamar de vítima, porque é mais interessante ser vítima, mas eu acho que a Isabel, ela é uma moça muito arrogante. Porque, como eu disse, a partir do momento que você resolve expor traços tão íntimos da sua vida assim, você deve satisfações, deve sim explicações, e você deve ter, né, responsabilidade pelo que você fala. E a Isabel, ela nunca veio esclarecer as polêmicas. Ela postou um story ali quando o primeiro golpe, né, foi desmascarado. Ela postou um story dizendo que ela também tinha sofrido um golpe, mas não pediu desculpas, ela não veio se explicar. Porque você percebe que ela acredita que ela não deve explicação, porque se na cabeça dela ela está certa, então ela não deve explicação, não deve desculpas. Não custava nada você ter vindo ali, postado um vídeo mesmo, não um story, um vídeo que ficasse ali no feed dela, se explicando, pedindo desculpas, explicando o que aconteceu e que, né, não foi a intenção dela, mas ela nunca fez isso. Ela agiu como se as pessoas simplesmente tivessem que aceitar, porque ela era uma vítima também, e é isso. Não é assim que as coisas funcionam. Esse tipo de atitude, esse tipo de arrogância é muito prejudicial, principalmente para ela, porque ela está colhendo por conta disso, por conta dessa arrogância. Entende? Se ela tivesse lá no começo pedido desculpas, ter sido mais atenta, né, ao tipo de propaganda que ela faz no Instagram dela, isso não teria acontecido, não teria chegado a esse ponto. Então, isso mostra que, óbvio, ela é uma garota de 18 anos, completou 18 anos agora, mas ela é uma garota muito imatura. Você vê que até o jeito que ela fala, além de passar um pouco de arrogância, ela é muito imatura, mimada. E quando você tem essas características, é muito difícil você se manter na internet. Porque na internet você tem que ter humildade para assumir os seus erros, se você quiser continuar. E no caso da Isabel, como eu disse, ela acredita que ela não deve satisfação. Então isso mostra que ela é muito mimada, sabe? Além de imatura e arrogante. Me perdoem. Se você gosta da Isabel, não tô atacando ela, nem muito menos você. Mas é só expressando a minha opinião pelo que eu percebi. Eu não acho que ela é uma pessoa má. Não acho que ela seja uma golpista, como as pessoas estão falando. Mas eu acho, sim, que ela é uma garota arrogante, mimada e muito imatura. Principalmente por conta disso, de achar que não deve dar satisfações. Então, se você não sabe como lidar com esse tipo de situação, no mínimo, né, você deveria procurar uma assessoria que pode lidar com isso. Ela diz que tem uma assessoria, mas eu custo acreditar que alguém sendo pago trariam esse tipo de trabalho pra ela divulgar, porque é sinceramente inaceitável, é sinceramente muito pouco profissional. E o mínimo que ela poderia ter feito por ela mesma, pela imagem dela, era procurar uma assessoria que preste, claro. E outra coisa, pode ser também que ela não, né, tenha ouvido a assessoria. Por ela ser um pouco arrogante, ele achar que a verdade dela é o que basta, não deve explicação, então talvez não ouviu a assessoria. Pode ser o caso também, não sabemos. E sem contar que tem a polêmica envolvendo o pai dela, né? O pai dela é representante desse medicamento que ela anuncia, faz propaganda, é a embaixadora ali no Instagram dela, dizendo que o remédio é milagroso. Foi o que ajudou o câncer dela a diminuir ele muitos centímetros, o que é um absurdo, né? Você não precisa ser tão inteligente pra você ver que aquilo lá é mentira, porque o remédio pode sim fazer efeito, ser um bom remédio, não estou dizendo que não é, mas não é milagroso. Não existe remédio milagroso. Pelo menos não como aquele. E o pai dela é o representante desse remédio que ela faz propaganda. O que, honestamente, pessoalmente, eu não vejo problema nenhum nisso. Pra mim, seria totalmente plausível o pai dela ser representante de um medicamento que a filha usa. Ele poderia muito bem ter começado a ser representante desse medicamento depois que a filha ficou doente.
O que nós nunca saberemos porque eles também não se manifestam. As críticas em cima disso são enormes também. Mas os dois simplesmente, né, decidiram que não era uma boa ideia você dar satisfações. Por que ele não veio em câmera, gravou um vídeo dizendo, olha, desde que minha filha ficou doente, ela começou a usar esse medicamento, eu vi efeito, gostei e resolvi ser representante desse remédio até para ajudar outras pessoas. Mas não, eles deixam tudo ali no vácuo para as pessoas darem suas opiniões, deduzirem o que tá acontecendo, sem terem nenhuma explicação vinda deles. Então, não tem muito o que fazer, não tem como defender. O fato de ele ser o representante do medicamento dela, pra mim, não tem problema nenhum. O problema é a arrogância dos dois de acharem que eles não devem dar satisfações para as pessoas que estão ali sustentando eles. As pessoas que estão ali dando dinheiro para eles, porque, como eu disse, ela fez várias vaquinhas, arrecadou muito dinheiro, fez propaganda de produtos que pessoas compraram, ela recebeu a comissão e, no fim, era golpe. O mínimo que ela poderia fazer era pedir desculpas. O máximo que ela poderia fazer, tentar reembolsar essas pessoas. Mas ao invés disso, ela finge que nada tá acontecendo, simplesmente ameaça processar todo mundo. O pai dela também ameaça processar todo mundo, qualquer pessoa que diga qualquer coisa. E isso é um tiro no pé que eles estão dando, sabe? A imaturidade, a arrogância, eu acho que é o principal ali motivador que os dois têm pra continuar agindo dessa forma. Não tem outra explicação. É tão fácil você ver que tem tantos outros casos na internet de famosos que cometem, né, a mesma coisa, promovem golpe, ou fazem coisas até piores que isso, depois vêm se desculpar, explicam, muitas vezes não é verdade, outras vezes sim, não importa. O que importa é que as pessoas, elas geralmente recebem, elas abrem os braços, elas perdoam. Então, por que não seguir por esse caminho? Pela humildade, né? Explicando, pedindo perdão, desculpas, ao invés de confrontar. Na internet, confrontar é sempre a pior escolha. Então, só ter um rostinho angelical, uma voz doce, um jeito calmo, até meio infantil de falar, muitas vezes, não vai resolver o problema, não vai simplesmente fazer as pessoas esquecerem que você é uma adulta. Né? Você tem que ter responsabilidade pelo que você fala. E isso é um outro fato que eu percebi, bem ali, redundante, nela, que é esse fato de ela ter, em alguns momentos, uma voz muito doce, um rostinho muito angelical, até meio infantil. E em outras ocasiões, a voz dela ser uma voz completamente normal de uma mulher da idade dela, né? E ter uma atitude até mais madura do que a gente esperaria. Você vê pelos áudios que ela mandou ali para as pessoas que eram haters dela, que você vê que ela não é tão bobinha, tão inocente, como às vezes ela tenta passar. E por favor, pessoal, eu não tô realmente tentando aqui ser a dona da verdade, acusando, apontando o dedo na cara da moça, até porque eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso, tanto por estar vivendo uma situação, né, um pouco parecida e por ter apoiado ela no início. É realmente só os fatos que eu estou trazendo aqui, minha opinião baseada nesses fatos. Só o que tá aí na internet pra todo mundo ver. Eu acho que ela tentou sim passar essa imagem de uma moça muito inocente, muito vítima. Porque, como eu disse, ser vítima é muito mais interessante. E mesmo eu não estando dizendo que esse é o caso dela, que ela tenha feito todas essas coisas, que ela seja isso ou não, apesar de ser a minha percepção, não quer dizer que seja verdade. Mas eu acredito que nem isso justifique tanto hate, tantas palavras terríveis que pessoas deixam nas fotos dela. Coisa assim impressionante, que nenhum ser humano de bem falaria aquilo, nem que fosse com uma pessoa que realmente fez o mal aí pra nação. E outra coisa que eu acredito que nós, as pessoas, mas me incluindo também, nós temos que entender, é que pessoas mau caráter também adoecem. Elas também envelhecem. Não é porque você ficou doente que de repente você virou um santo. Óbvio que a sua visão sobre a vida, a sua perspectiva, né, sobre o mundo ao seu redor muda. E mudam drasticamente. Mas o seu caráter, não. O seu caráter, ele não vai mudar porque você ficou doente. Muito menos porque você envelheceu. Então, picaretas também adoecem, picaretas também envelhecem. Mais uma vez, não estou dizendo que é o caso dela, mas é a realidade. Então, gente, por favor, tenham cuidado. Não comprem tudo que vocês veem aí pela internet. Não comprem tudo que os influenciadores dizem pra você que é bom. Porque não é porque o influenciador disse que é bom, que presta, que realmente vai prestar. Então faça uma pesquisa rápida, veja aí a credibilidade dessa pessoa, porque nem todos são assim. Muitos influenciadores realmente indicam coisas que eles usam, que eles testaram, porque eles têm, né, um caráter ali
muito mais respeitável do que outros. Mas prestem atenção, porque no caso da Isabel eu nem consigo culpá-la mais, né? Não culpando a vítima, eu nem consigo culpá-la mais depois do quarto, quinto golpe aí que ela deu, porque as pessoas deveriam perceber que uma vez você já fica desconfiado, mas você pode imaginar, não, aconteceu um erro. A segunda vez eu acho que ainda é perdoável porque você pode se enganar 2 vezes, mas a terceira, quarta, quinta vez, por favor. Eu acho que aí já deu pra perceber que a pessoa realmente não é confiável. Então por que gastar seu suado dinheirinho com isso? Não faz sentido. Então é isso, me perdoem por esse vídeo muito longo, mas é um assunto que eu queria conversar com vocês. Eu sei que ainda tem várias outras coisas que eu possivelmente esqueci de falar, porque eu tô bem eufórica sobre esse assunto, tem muita coisa acontecendo e eu acho que nós devemos analisar essa situação e usar isso como exemplo. Tanto para quem tem intenção de crescer na internet, de ficar na internet como um influenciador ou o que quer que seja, quanto para gente que decide confiar, acreditar na palavra de influenciadores. Tudo nessa vida a gente tem que levar ali com uma pitadinha de sal, porque tem uma grande chance de que parte de tudo isso seja simplesmente mentira. Eu vou deixar vocês descansarem. Muito obrigada por ficar até aqui. Não esquece de deixar a sua opinião aí embaixo que eu vou ler todas, responder quantas eu puder. Eu quero muito comentar sobre esse assunto. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E não esquece de ativar o sininho com as notificações, para você não perder nenhum vídeo novo. Eu te vejo nesse vídeo aqui ou aqui. Beijos no coração!